Alô? Boa noite. Estamos fazendo os testes aqui para começar a nossa reunião. Espero que todos estejam bem em casa, esperando essa palestra maravilhosa, com essa pessoa maravilhosa. Minha amiga e companheira, Viviane. E eu gostaria de pedir a todos vocês que, com muito carinho, fizesse comigo essa oração que é que não por acaso, trabalhadores aqui nesta casa, na qual me orgulho muito, e dirigimos, né, de umas reuniões mediúnicas aqui, que levam o nome de Francisco de Assis. É o patrono da nossa equipe de segunda-feira. E eu vou começar lendo a oração que ele nos deixou, que é muito apropriada para o momento e para essa palestra. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que todos tenham uma excelente noite na companhia não tão doces, mas muito relevantes e necessárias. Tenha uma ótima palestra. Boa noite a todos, amigos acompanhando essa noite de desafios pela internet, amigos desencarnados, a plateia está cheia, isso é muito bom. Espero que hoje eu consiga ser uma boa mediadora, uma boa ferramenta de transmissão de conteúdo, e um conteúdo muito necessário, né? Queria dizer a vocês que enquanto se acertam aí, se ajustam, peguem um caderninho, uma caneta e sentem numa posição confortável, porque hoje a nossa conversa é muito densa, muito densa. Eu não costumo ficar em púlpito, não gosto, mas hoje eu vou mudar um pouquinho o protocolo da nossa conversa e vou ler. Vou ler uma tarefa que me foi dada com uma imensa responsabilidade e espero fazer jus a ela. Seu João me deu essa palestra, João Carlos Vidello, fundador desse centro, a partir de uma informação que ele recebeu da espiritualidade no dia 3 de maio, um domingo, ao qual, muito sensibilizado com o conteúdo transmitido da espiritualidade, denominado Projeto, ele me pediu que transmitisse essa informação tão necessária, naquele momento em maio, muito inquietos do que estava acontecendo diante da nossa realidade. Ele diz que as coisas estão melhores, uma visão mais de largo alcance do que eu. Diria a vocês que acho absolutamente necessário isso que a gente está vendo agora. Ainda entendo, vivemos num momento muito incerto.
já recebemos informações do Divaldo, orientações, mas mesmo assim, para mim, ainda há muita inquietude no coração que esses conteúdos que são trazidos hoje, mediante o João e que estou sendo simplesmente transmissora, tem muito conteúdo útil a ser compreendido. É importante a gente lembrar a função e a importância do Centro Espírita Chico Xavier, fundado em 2011, mas que vem hoje pela responsabilidade do seu João, seu fundador, mas de uma trajetória de 3 gerações da família Previdelo, que iniciou sua jornada em 1938 em Bauru. E acredito que esse centro tem uma prática tarefa hoje, que ele tem como missão abrir suas portas para mentes jovens, trazendo um frescor de ideias e habilidades. Então, cá estou, dentro dessa circunstância. Seu João, vibre por mim para que eu passe o seu recado adequadamente. Seu João contou que quando ele recebeu a informação, foi muita informação e foi muito densa. Então, como é que foi o processo? E a espiritualidade pediu para ele trazer no conteúdo dessa informação, desse grande projeto, a psicografia da nossa querida Joana de Ângeles, grande Joana de Ângeles, mentora, né, de Divaldo Franco, nosso querido Divaldo, e aí trazendo aqui as imagens, né, muito referenciadas pelo filme do Divaldo. E o conteúdo dessa mensagem de Joana é uma psicografia de 30 de junho de 2006, então quer dizer, faz 14 anos isso, que ele recebeu e foi publicada na revista Presença Espírita em 2006, para quem quiser acessar o conteúdo na íntegra, é fácil de achar, se chama Grande Transição. A informação para vocês desse texto absolutamente denso e desafiador, junto com as perguntas do seu João respondidas pela espiritualidade e agregando nisso as bases da nossa doutrina. Então, confesso a vocês que, para mim, é muito um processo de eu estar aprendendo junto. E aí me encaixo bem no perfil de espírito rebelde, de ter uma parte dentro de mim bastante emburrada, talvez, com a situação que vivemos. Esse a ser transmitido, para mim foi uma grande, e está sendo, uma grande ferramenta de cura interna, mas de aceitação do processo que vivemos. Então, sou muito grata. Bom, então vamos lá começar, né? A gente sabe que um dos livros que a gente tem como referencialidade maravilhosas para esse momento em que vivemos é o livro A Gênese. E aí digo a vocês que a gente está acostumado a ler muito o Evangelho, o Livro dos Espíritos. E aí eu diria que, mais do que nunca, a Gênese é um livro absolutamente necessário para a nossa rotina, para nosso livro de cabeceira dentro da doutrina, né? Porque realmente ele traz muitas informações importantes desse momento. Entre elas, esse livro nos finais dos tempos a seguinte frase: se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que essas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Então, quer dizer, a gente já começa se contextualizando pelos princípios da doutrina que está tudo certo. A gente está dentro de um cenário previsível, dentro de um cenário correto e dentro de um propósito maior, né? Fazendo convite para a minha família dessa palestra, família que eu sinto muita saudade, inclusive, eu disse, né, gente, vou fazer, ficou o convite e tal, e minha prima escreveu essas palavras: um beijo imenso para você, Alê. Te amo muito, viu, minha irmã de coração? Saudade imensa. E ela disse o seguinte, muito lúcida, pensa num espírito porreta de forte, elevado, brigador. E ela disse o seguinte para mim: a expectativa dela com a palestra, e ela ia assistir, porque ia trazer palavras de conforto para que possamos entender melhor todo esse turbilhão de coisas novas e tão diferentes de tudo que já vivemos. Quando eu li isso, eu respirei fundo
e disse para ela, exatamente esse é o desafio, porque essa é a realidade do que vamos falar hoje. Vamos falar sobre compreensão e consciência, e não necessariamente conforto. E aí eu gosto um pouco de pensar que hoje eu vou assumir o papel de mediadora, como Emmanuel e Joana de Ângeles são para Chico e para Divaldo. Aqueles que dão um sacode na alma, que estremecem as estruturas e põem os dois na consciência e no trilho do que deve ser. Eu gosto daquela cena que a gente vê no filme do Chico, em que ele está desesperado no avião e aí o Emmanuel dá um sacode nele, ou então, quando o próprio Divaldo está envaidecido e aí Joana em tantos outros momentos, em que a gente precisa entender o nosso papel e a nossa responsabilidade. Então, falar sobre um processo de transição planetária, mediado por orientações da espiritualidade, é levar um chacoalhão na alma. Então, dentro desse cenário, digo a vocês que peguem o caderninho e a caneta, porque ao longo da nossa conversa eu vou dizer, agora anota, porque tem dicas concretas do que a gente pode fazer daqui para frente. A primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que esse conteúdo vai exigir de nós. E confesso, gente, de verdade vai exigir de nós aceitação. Aceitação dos fatos, aceitação de quem somos, aceitação de como somos, aceitação do que fizemos e do que não fizemos. E mais do que isso, aceitação do que precisamos fazer. Outra coisa fundamental no processo é uma consciência necessária de assumir uma necessidade real de evolução. Evolução interna, evolução externa enquanto sociedade e humanidade. O terceiro ponto é aquilo que Joana de Ângeles chama individuação. E aí faço o convite a vocês, para quem gosta de psicologia e gosta da Joana, que faça o curso chamado Psicologia de Joana de Ângeles, tem no YouTube, e é 1 ano de curso, muito denso, maravilhoso, ao qual, no curso, é apresentado a grande proposta e a grande jornada que temos que percorrer nesse processo nosso de evolução espiritual, que é a construção. É a construção enquanto indivíduo autônomo, autossuficiente, inteiro, centrado na nossa centelha divina, ou seja, nessa força sagrada que há em nós, para que a gente não fique dependente do outro, dependente de terceiros. E aí eu digo para vocês, mais do que nunca, assistam à palestra do Dr. William, que se chama Reconstrução, que foi repostada no dia. É uma palestra necessária e complementar do que a gente deve entender do que fazer além desse conteúdo de hoje. Daqui para frente, então, o que a gente faz? Primeiro a gente assiste a palestra do Dr. William, pega o caderninho, anota também, e aí vamos lá exercitar. É a nossa tarefa. Dentro dessas 3 grandes questões centrais do processo, a gente tem que necessariamente tomar consciência. Nós temos nossa zona de conforto, sair da consciência do nosso ego, de achar que o mundo gira em torno de nós, ou de todas as questões egóicas que envolvem medo, insegurança, insensatez, a nossa dificuldade de lidar com algo maior além de nós. A gente precisa desapegar concretamente do material, inclusive do nosso próprio corpo material, praticar de verdade, a caridade mais do que nunca, mas a fraternidade com os companheiros, conhecidos e desconhecidos, e aceitar que não estamos no controle das coisas. Então, diria a vocês que temos aí uma grande jornada de desafio. E é bom a gente tomar consciência de onde a gente está e entender qual o conteúdo que vem, porque às vezes a gente cria uma expectativa numa palestra como essa, e fala assim, vai me trazer um conforto para ficar mais fácil lidar com a situação, não é? E, na verdade, o que a espiritualidade nos traz é a consciência do lugar em que estamos. Então, vamos começar a nossa jornada. A coisa
Para entender melhor, eu vou ler para ser o mais fiel possível ao conteúdo, para não ter cunho de interpretação, para não ter um cunho de distorção, tá? Então eu vou lendo e nós vamos interpretando o conteúdo. Então, como é que eu fiz? Eu fiz uma mescla do conteúdo da Joana, integrando as perguntas e respostas que o senhor João teve no diálogo com a espiritualidade, para que a gente possa tratar de assuntos centrados. Então, começamos aí com a psicografia de Joana de Ângelos, um trecho, em que ela diz o seguinte: opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Ela alimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosfera, ajudando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Então, de verdade, gente, nós estamos na transição planetária. A tão aguardada transição planetária, estamos nela. E aí é interessante observar, porque a psicografia de 2006, e ela já fala, opera-se na Terra esse largo período, né? Então, quer dizer, a transição já está acontecendo. É que agora as coisas estão mais claras e mais explícitas. E aí a gente tem um ponto central nesse início, que é a questão da constituição moral. Como é que a gente constitui nossa moral? E aí, dentro dessa proposta de constituição moral, é que está todo o conteúdo percorrido hoje. Assistindo a palestra do Dr. William, chamada Reconstrução, reforço isso, lendo o Homem de Bem no Evangelho e pegando Jesus como nossa fonte de inspiração. Então, o que parece estar meio complicado, a gente já tem nortes muito claros. Então, a coisa não é tão simples. Vamos lá. Então, assumimos a consciência que estamos em transformação. E aí, quando a gente pensa em transformação e transição planetária, a primeira grande consciência que a gente tem que ter, e o grande sacode que a gente tem que ter interno, é que essa transição não é só fora. A transição que a gente vivencia também é dentro de nós. E é isso o caminho mais forte e pertinente que a espiritualidade nos traz à consciência. Então, vamos lá. Pega teu caderninho, que aí nós vamos começar com uma questão do seu João. O seu João pergunta, essa é a nossa mais importante encarnação de todos os tempos? E aí eles respondem, sim, somos habitantes da Terra num momento muito especial, o que é uma dádiva divina. Esta é a grande oportunidade que temos de iniciar a reparação de nossos erros pretéritos. Quer dizer, essa é a encarnação que a gente vai corrigir tudo que está lá atrás. Então, é uma encarnação de verdade muito intensa na sua estrutura, porque é um momento de correção, né? E aí ele fala, a espiritualidade fala, precisamos com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com todo o nosso empenho, aproveitar esta oportunidade de aqui estarmos habitando este planeta, que logo, logo pode a tendência ao bem seja a tônica. Como alcançar essas graças? Essa graça, né? De ter a tônica do bem presente na nossa vida. Aí vem a anotação. Aí eles sugiro 3 passos para bem aproveitarmos essa nossa atual existência. E aí eu digo, vale para encarnado e para os desencarnados também, né? Ele diz, valorizarmos e agradecermos ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos vivendo a mais importante encarnação de todas as existências que tivemos. Entre todas as existências. Então, a primeira informação, valorizar e agradecer. Ah, tudo ruim. Não, de correção de erros. Segunda questão, iniciarmos urgentemente um processo de autoconhecimento. Mais do que nunca, então, se autoconhecer é vital. Abre-se, uma porta para aprendermos a ter autocontrole. Então, quer dizer, o autoconhecimento vai levar a gente para o autocontrole. E que nos dá a condição de iniciarmos o processo de mudança. Transformarmos em vivência prática nosso discurso sobre convivência e fraternidade, principalmente em nossa casa espírita.
E aí o terceiro ponto é um sacode para a gente, porque assim, a gente passou 2.200 anos ouvindo Jesus dizer, mediado e diretamente, sobre a prática do amor, da fraternidade, da caridade, da amizade. E aí a gente precisa tomar consciência que não adianta só ouvir, a gente tem que ser. Não adianta só saber, a gente tem que ser. Então é um sacode dentro da gente. Aí, seu João faz outra pergunta. E aí eu trago para vocês essa imagem, que é uma 29, se a gente continuar produzindo lixo no planeta Terra, e aqui é basicamente o lixo espacial. E aí digo a vocês, imaginemos que se a gente é capaz de produzir tanto lixo fora do nosso espaço de alcance, quer dizer, no entorno da Terra, quiçá o que estamos fazendo naquilo que temos alcance, o lixo que estamos produzindo, a destruição que estamos fazendo. Então, nós estamos cuidando do nosso planeta. E aí, seu João pergunta, este momento de crise mundial foi programado pela espiritualidade que governa a Terra? E aí eles responderam, sim, não como castigo, mas sim pelas nossas ruínas. A ausência de apoio espiritual estabelece vacilação moral das criaturas. E aí percebam, vacilação moral é a gente colocar em xeque aquilo que a gente está fazendo, enquanto indivíduo e enquanto sociedade. As criaturas vivem a sua tragédia de pessimismo e descrença, à sombra dos governos de experiências tão penosas às coletividades e para a desordem. Hoje, milhares de homens estão empregados no trabalho de militarização. Milhares de criaturas se movimentam e ganham o pão nas indústrias de guerra. Então, ele aponta para a gente um cenário bastante equivocado ao qual estamos. E isso é muito sério. E aí a gente fala, bom, isso tem uma consequência. Isso não é novidade. A gente tem lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, Lei do Progresso, Marcha do Progresso, a questão 784, ao qual se pergunta, a perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Então, quer dizer, não nos parece que a gente está caminhando de verdade para trás? É o seguinte, enganaste. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os abusos. Mas aí a questão traz uma informação muito importante, muito oportuna para os nossos tempos. Ela diz o seguinte, é preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Então, quer dizer, a gente precisa ter o excesso do mal para a gente compreender a importância do bem e a importância e a necessidade de se reformar. Então, a gente vive exatamente esse momento. E aí o Livro dos Espíritos já nos traz essa explicação. Lá, muito sabiamente, a pergunta, e os contaminados com o Covid-19 foram programados diante desse cenário? A espiritualidade responde, sim, de um modo geral, foram programados. Aí a gente fala assim, mas de onde veio? A espiritualidade diz assim, gente, parece que está tudo errado, mas está tudo certo. Tem uma programação aí. E aí eles vão explicar como que isso acontece. Eles explicam que essa programação acontece e se decorre por algumas circunstâncias. Então, eles falam de várias situações. Das pessoas que desencarnaram dentro da programação reencarnatória, então estão fazendo o processo de passagem agora, dentro do previsto. Foram atingidos pela falta de preparo espiritual, e aí, de certa forma, por baixa vibração, por baixa frequência, acabam sendo vulnerabilizados pelo Covid, né? E a gente pode, aí, para quem assistiu a nossa palestra, minha e do Luciano, em Tudo Dai Graças, a gente falou sobre frequência, então a espiritualidade confirma isso. Né? Atingidos pela má gestão mandatórias ao longo do
quem manda ou quem governa ou quem centra uma atitude em relação ao coletivo, ao outro, né? Suicídio involuntário, não cuidando do seu próprio corpo, e eu confesso para vocês que isso dá um sacode na gente agora. Todos nós corpo, né? Gente do céu, olha o sacode aí da espiritualidade. Suicídios involuntários porque a gente não cuidou bem do corpo. Outra questão, alguns foram contaminados e conseguiram a cura. Esse foi um aviso ou um alerta para seu espírito. E aí é importante a gente entender isso. Então, a questão do Covid e sairão curadas por uma lição muito grande no processo. Outros infectados pouco sentiram o corpo e o espírito, porque o espírito está são, de modo são, né? E aí eles falam uma coisa muito interessante. E aí vem a positividade no processo. Temos casos programados ao reencarnar. Seu perispírito tem... Mas alguns conseguiram a proteção divina pela sua reforma íntima. Olha que coisa linda. Então, quer dizer, o nosso processo de reforma íntima, ele traz como benefício uma proteção do próprio Covid. Todo mundo que fez reforma íntima está garantido? Não necessariamente. Mas, dependendo do processo, você consegue ter um benefício. E aí eles falam, né? Outros conseguem essa proteção pela sua importância na coletividade e na família ou demais situações. E aí a gente entende que quando a gente tem um trabalho coletivo, de certa forma a espiritualidade nos ajuda ou tem um propósito familiar, ou seja, uma acaba tendo, de certa forma, uma proteção maior da espiritualidade para essa situação. Então, quer dizer, até a caridade e a fraternidade, nesse sentido, tem vantagem. Olha que coisa mais bonita. E aí a gente fala assim, então eu vou fazer a caridade para poder garantir a vacina? Não, não é assim que funciona. Né? Tem todo um apontamento aqui de caminhos possíveis para essa proteção. E aí vem a minha pergunta, né, dentro desse cenário. Então, vivemos o Covid, estamos nessa situação, e aí a gente fica se perguntando, e eu ouvi tanta gente dizer isso, gente. Eu não vejo a hora de voltar para a normalidade, eu não vejo a hora de voltar para a vida normal, e aí eu faço o questionamento. Mas a velha vida precisa voltar? A gente tinha aquela vida de poucos meses atrás em que a gente não tinha tempo de estar com a família, a gente não tinha tempo de se alimentar direito, a gente não tinha tempo de fazer comida, a gente não tinha tempo de olhar ao nosso redor, a gente não tinha mais estado de presença para estar com quem a gente ama, porque o celular e as telas nos consumiam o tempo todo, quando a gente estava sobrecarregado e exacerbado pelo trabalho. Será que a gente de verdade quer voltar para a vida normal, aquela normalidade? Vem Joana de Ângeles com a sua doçura, brincadeira, mas ela vem com palavras firmes, concretas, nos trazer uma série de informações do que vem daqui para frente ou que já estão em curso. E aí, prestem atenção, porque de verdade é bastante relevante e sério. Aí ela começa a explicação. Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta, como resultado da lei da destruição, geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono que derruba as folhas das árvores, a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberantes com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana. Então, quer dizer, esses cataclismas também são de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentosos que já se vivem. Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis, que são mortes coletivas, hecatombes.
Aí ela diz, a loucura decorrente do materialismo da sensatez, ampliando o campo do desespero que se alarga em todas as os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos, desestruturam-se as instituições, as oficinas de trabalho, convertem-se em áreas de competição. As ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão os sentimentos de solidariedade e de respeito, de amor e de caridade. Então, quer dizer, o cenário é bastante difícil para a gente de entender, processar e aceitar, mas quando a gente para e reflete sobre o conteúdo, a gente vai dizer assim, olha, de certa forma, tudo isso que Joana nos avisa que viveremos, já estamos vivendo. E ela diz isso, né? A gente já está vivendo de certa forma. E aí ela segue. A turbulência vence a paz, o conflito domina o amor, a luta desigual substitui a fraternidade. Mas essas ocorrências são apenas o começo da grande transição. Fala. Segue dizendo, né? E eu gosto muito dessa imagem da noite estrelada, porque em 2018 eu estava numa reunião mediúnica e eu comentei isso outro dia e eu fui parar à noite na beira de um lago. E aí eu ouvi a espiritualidade dizendo que era para eu prestar bastante atenção, porque viriam dias de noite, dias de escuridão. E que era para estar preparada para isso. Mas que era muito importante que eu entendesse e tomasse uma consciência muito necessária e maravilhosa que é, o que me disseram foi maravilhoso e marcou para sempre a minha vida. Que é só por conta do sol ter ido embora e a noite ter chegado, que nos é possível ver as estrelas no céu. E que elas são maravilhosas. E elas são muito especiais. Mas, apesar de nessa escuridão, mesmo tendo a potencialidade e a capacidade de assim permitir ver as estrelas no céu, existe uma lua que nos guia e nos ilumina todas as noites, que era a maior prova de que não estaríamos e nunca estamos sozinhos. Aquilo foi muito profundo para mim e acho que cabe bem na fala de Joana agora. E ela diz, a fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona a plenitude. Então, quer dizer, a gente precisa ter mais amor, né? E aí ela fala, há em toda parte uma destinação inegável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante, que é exatamente isso, a consciência cósmica, essa força maior, ela está acontecendo o tempo todo, a gente avisa. A que predomina no comportamento humano elegeu a violência como instrumento para conseguir o prazer que ele gerando lamentáveis consequências que se avolumam em desaires contínuos. O que é desaires? É deselegância. Quer dizer, diante dessa necessidade constante de prazer e a violência, a gente constantemente uma manifestação deselegante. Quer dizer, a gente está dissonante a esse caminho. E aí ela diz, é inevitável a colheita da sementeira por aqueles que o fez rico de grãos abençoados ou de espéculos que são espinhos venenosos. Então, quer dizer, aquele ditado de que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, está aqui na Joana de novo, nos dando aquele belo tapa de luva de pelica. A gente só está colhendo o que a gente plantou. E aí ela fala, como as leis da vida não podem ser derrogadas, toda objeção que lhes faz converter-se em aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Da mesma forma, como o progresso é inevitável, que não seja conquistado através do dever, sê-lo-á pelos impositivos de
E eu falo que é o momento, olha, isso 14 anos atrás, é aquela coisa que eu gosto de dar como exemplo, já falei algumas vezes, do armário. Sabe aquele guarda-roupa que você fala, meu, preciso mudar esse guarda-roupa, quero mudar, e fica adiando. E aí, gente, de verdade, faz 2020 anos que a gente está vendo o pozinho do cupim. E a gente varre, depois eu faço, depois eu vejo. E aí Jesus nos ensinou e volta. E ele fala, vai no caminho do amor, vai na paz. Aí você fala, não, é só um pozinho, né? Ignora. Até que quando você se depara, o seu guarda-roupa está tomado por cupins. E aí você não tem opção, você tem que mudar o guarda-roupa. E aí vamos conversar. Mudar guarda-roupa velho para guarda-roupa novo é uma aventura. Ainda mais quando você não escolheu e não se programou, né? Não estava esperando isso. E aí, gente, tem que tirar tudo. Aí você põe em cima da cama um dia, tem que dormir em outro lugar. E aí você vai acessar um monte de coisa guardada, o que serve, o que não serve. O resultado final é maravilhoso. Mas esse processo é muito complicado. E a gente vive nesse momento exatamente o início da desconstrução do guarda-roupa. A gente podia ter mudado o guarda-roupa antes, mas a gente ignorou o pozinho do cupim. E aí, tem que mudar de qualquer jeito agora. E aí, Joana segue dizendo, isso, né, essa necessidade de mudança impositiva, os espíritos que habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, é que são o motivo, né, do porquê está acontecendo isso. Era uma era nova de paz e felicidade. Aí que bom, né? Vida nova, então. Maravilha. Aí ela fala, os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade, comportamento que é um comportamento absolutamente degradante, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ingóbeis, quer dizer, que são baixos, desprezíveis, assim elevando-se e decididos ao cumprimento das leis de amor. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação de modo a desfrutarem das oportunidades de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sob a governança de Deus. Então, quer dizer, o que fazer, né, que não quis aceitar, está sendo transferido. E aqueles que estavam em regiões inferiores estão tendo a oportunidade de vir para cá para poder ter uma chance de aprender e também trabalhar para a sua reconstrução. E talvez por isso, penso eu, que seja uma forma da gente entender um pouco mais por que tantas manifestações de pessoas, espíritos, então, caso esses espíritos se oponham às exigências da evolução, e vejam, a palavra é exigências, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de serem úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua rebeldia. Então, quer dizer, eles têm a chance, mas se também não se propuserem a transformação exigida, eles também são feridos. Trazendo lembrete para a gente, no capítulo 9 da Revolução do Globo, que diz, né? Está, porém, ainda em pleno trabalho da estação do progresso moral, o nosso globo. Aí residirá a causa de suas maiores comoções, até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição divinas, as maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens. Então, quer dizer, enquanto a gente não tiver um progresso moral concreto, a gente ainda vai ter perturbação. Mais do que pela natureza, isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. Então, quer dizer, mais do que nunca, a gente tem que, de verdade, realizar o nosso progresso moral. E aí, para a gente lembrar as leis do progresso, está no Livro dos Espíritos, parte 3, para quem quiser conhecer mais das leis que são imutáveis, né? Aí tem uma parte muito impactante desse contexto, que é muito sério e que a gente tem que prestar bastante atenção.
vocês vão acessar um trecho de um livro chamado Emmanuel, Dissertações Mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a humanidade. Foi o Chico quem psicografou em 1986. E que eles trazem um questionamento muito importante sobre a nossa sociedade, que tem um papel de posição espiritual para fortificar as almas, né, ao longo do caminho evolutivo, como mediador entre o céu e a terra. Então, quer dizer, as religiões têm uma função de ajuda e suporte. E, historicamente, o que eles trazem nesse texto é um momento histórico que, quando a gente estuda lá a história da Idade Média, a gente acessa essa informação e que agora, né, com a graça divina, a gente tem uma mudança em curso. E o que ele fala no texto? A civilização está em crise, repetimos como os observadores do mundo. Isso em 86. Pode-se apontar como uma das causas desse estado caótico a defecção espiritual da Igreja Católica, negando-se a cumprir as determinações divinas para disputar um lugar de dominação no banquete dos poderes temporários do mundo. Se houvesse mantido a sua posição espiritual, fortificando as almas no seu longo caminho evolutivo, como mediador entre o céu e a terra, as transições sociais invitéis, quer dizer, seriam evitadas e não seriam tão penosas para as gerações do século XX. A estabilização da civilização ocidental, sua evolução para Jesus, dependem da fidelidade da Igreja Católica aos princípios cristãos. Mas a Igreja negou-se, né, ao longo da história, a cumprir a grandiosa missão espiritual e o resultado temos-la na desesperação das almas humanas em face dos problemas transcendentes da vida. E aí ele fala que a luta está travada. Mas a gente sabe que hoje, né, a presença do Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, um ícone global, ele tem mudado muito aquele momento em que a igreja viveu. E a gente sabe que a igreja tem se reconstruído de uma maneira muito valorosa. E aí ele traz no texto ainda que a civilização em crise, organizada para a guerra, há de cair no ciclo da humanidade, sem extremismos antirraciais, na época gloriosa da justiça econômica. Então, quer dizer, a gente vai vencer, vamos vencer, tá? E aí, vendo tudo isso, né, um cenário muito controverso, a gente vai e se pergunta o seguinte, a gente se revolta. Eu digo de verdade que a gente se revolta porque a gente fica o tempo inteiro se perguntando como é que é possível vencer tudo isso? Como é que a gente consegue mudar a transição planetária se eu estou tentando fazer a minha parte e o outro não faz? Né? É sempre esse nó, é sempre questionamento. E o mais grave é que a gente acha que a gente está fazendo a nossa parte a partir da nossa consciência, da nossa perspectiva. É isso, oportuno do livro dos Espíritos, né? Ao qual ele nos orienta, nos clareia e nos direciona para a gente lidar com decepção e ingratidão. Então, ele traz uma clareza e uma consciência muito grande e generosa que, em síntese, nas perguntas 937 e 938, ele fala que a ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. E a ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. O homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que faz. Então, quer dizer, ele está nos trazendo uma consciência de que cada vez que o nosso amigo, que o nosso conhecido, que o nosso irmão, que o nosso companheiro fizer algo que nos decepcione e nos gere uma situação de revolta, o que cabe a nós fazer é entender que essa situação é uma oportunidade concreta da gente fazer o bem, da gente praticar o exercício da bondade, da caridade, da generosidade. Então, ao invés da gente brigar e se revoltar, a gente tem que fazer um movimento inverso. E aí tem aquela história de Jesus, muito linda, que fala, né? Quem bate numa face da outra. Então, a gente sabe disso, né? A gente não deve ter a reação, mesmo que seja emocional, impulsiva e de revolta. A gente deve entender que tudo que vivemos é uma oportunidade, lembra? Para a nossa evolução,
para a nossa expansão de consciência, para a nossa evolução moral. E aí, o Consolador nos traz outro lembrete importante dentro desse cenário, que é, será que a gente consegue receber a felicidade na Terra? Né? Emmanuel traz a informação por meio do Chico, no capítulo 5, Evolução e Dor. E aí, vem uma burdoada na nossa orelha, porque ele fala assim, que a gente tem algo muito bom, que é, o espírito tem consigo a noção de felicidade. É sinal que ela existe e espera da alma sem alguma parte. Então, quer dizer, a gente tem na nossa consciência que é possível a felicidade. A gente sabe que ela pode chegar. Mas, essa tão sonhada felicidade que a gente tem, ele fala, porém a felicidade não pode existir por enquanto. E aí o por enquanto é muito oportuno. Porque ele diz, na fase que estamos, em sua generalidade, as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que a cercam no planeta. Então, quer dizer, a gente está intoxicado. E a intoxicação nos deixa... Vocês já estiveram intoxicados com alguma coisa? A intoxicação, gente, ela deixa a gente atordoado. Ela não deixa a gente no nosso centramento, ela não deixa a gente na nossa inteireza de ser. Então, quer dizer, a gente só pode encontrar a felicidade no planeta com essa condição meio de torpor que estamos, dessa intoxicação. E aí, é muito importante a gente observar que, por mais que a gente esteja nessa situação, ele fala, né, dentro dessa mesma questão, que há um caminho sublime para a aquisição do mundo divino na nossa consciência. Então, a gente vai chegar na felicidade, mas a gente precisa sair dessa palavra. E aí, guarda no coração, se for o caso, anota no caderninho. Estamos intoxicados de falta de consciência, né? E precisamos mudar isso. Isso é muito necessário. Aí o Consolador traz outra explicação bastante provação e expiação. Lembrando, num contexto em que estamos num planeta de expiação e provas, ele fala, a provação é a luta que ensina discípulos rebeldes e preguiçosos à entrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é imposta aos malfeitores que cometem um crime. Então, quer dizer, nós estamos na categoria pacote enquanto espíritos aqui, ou nós somos rebeldes, ou nós somos preguiçosos, ou nós somos malfeitores. Na grande maioria de nós. E eu digo para vocês que mais que com certeza eu e a gente tem que trabalhar, né? Não tem jeito, não tem outro caminho. E aí Joana de Ângeles, muito sabiamente, nos dá muitos caminhos de esperança e orientação para a gente poder edificar nosso processo. Então ela diz, a grande transição prossegue, e porque se faz necessária, a única alternativa é examinar-lhe a maneira de que somos e coopera para que as sombras que adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Então, quer dizer, diante de tudo isso que acontece, qual é o nosso grande sol? A nossa sagrada doutrina, a imortalidade. A gente sabe que esse é um estado de passagem. A nossa vida, nós estamos, não somos. Nós somos mais do que isso, né? E aí ela segue dizendo, nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida que se manifestará em outro. Temer. E o Divaldo fala isso categoricamente, né? Ele diz, eu não temo a morte pelo vírus, porque eu sei que... E aí, a gente tem outras dicas, e aí eu sugiro a vocês que, de verdade, mais uma vez, anotem aí no caderninho. Joana diz, não é necessário que os turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. Então, quer dizer, a gente não tem... Dispondo das ferramentas morais de enobrecimento, torna-se cooperador eficiente, em razão de trabalho junto ao seu próximo pela mudança
de convicção em torno dos objetivos existenciais, ao tempo em que se transforma num exemplo de alegria e felicidade para todos. Então, quer dizer, a gente tem um caminho, não precisa passar por tudo isso. E aí ela fala, o bem fascina todos aqueles que observam e atrai quantos se encontram distantes da sua ação. O mesmo ocorre com a alegria e saúde. Então, quer dizer, o bem é a maior ferramenta que a gente tem. É uma ferramenta imensa de ação e transformação. E a nossa disposição e a nossa maturação de transformação interna moral faz com que a gente trabalhe efetivamente, mais do que de maneira ativa e cooperativa, com alegria e felicidade em todo esse processo. E aí ela fala que esse trabalho do bem, são eles, né, entre a alegria, a saúde e o bem, que proporcionam o maior contágio. E aí é muito interessante porque ela fala a palavra contágio. São eles que proporcionam, então, o maior contágio de que se tem notícia e não as manifestações aberrantes ou afligentes que parecem arrastar as logo ultrapassados pelo programa de sensibilização emocional para a plenitude. Então, quer dizer, o melhor e o maior benefício, a maior ação que a gente pode fazer nesse momento é o bem. E aí ela segue dizendo, concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que nos retinham na retaguarda estão chegando. Quer dizer, a gente não está sozinho. Então, quer dizer, tem chegado e vão... Chegou, e a própria Joana diz que virá também, a fim de promover o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios dos divinos. Da mesma forma, os missionários de amor, de caridade, procedentes de outras esferas, quer dizer, nossos amigos de outras orbes, também estão revestindo-se da indulgência alternativa mais amena, proporcionando condições dignificantes que estimulem o avanço à felicidade. Então, quer dizer, a gente não está sozinho de verdade. Tem muita gente ajudando a gente. E aí Joana diz, né? E aí, de novo, no caderninho. A vida sempre responde conforme as indagações morais que lhe são dirigidas. As aguardadas mudanças que se vêm operando trazem ainda não valorizadas contribuições, que é a erradicação do sofrimento das paisagens espirituais na Terra. Quer dizer, os umbrais estão deixando de se operar como operam. Então, a espiritualidade também está em curso nessa transição, nessa cura e nessa nova oportunidade de planeta a ser vivido em breve. Enquanto viceja o mal, o ser humano torna-se uma vítima ferida, em face do egoísmo que se estorcega, apenas por eleição espiritual. Quer dizer, às vezes a gente ainda tem isso muito presente. E aí ela lembra que a dor momentânea o fere, convida para o outro lado, a observância das necessidades de seguir a correnteza do amor no rumo do oceano da paz. Logo passado o período de aflição, chegará o de harmonia. Até lá, que todos os investimentos sejam de bondade, e aí de novo as palavrinhas mágicas. Bondade, ternura, abnegação, que é desprendimento, e de irrestrita confiança em Deus. Quer dizer, a gente tem essas palavras como ferramentas fundamentais no exercício do bem, né? E a confiança inabalável em Deus nesse processo. Muito, muito, muito importante. Aí, seu João vem com mais uma pergunta. Quando teremos a tão sonhada mudança em nosso planeta? E aí vamos lá, né? Depois de ouvir tanta coisa que a gente tem que fazer, no sentido de vamos trabalhar, o negócio é lá fora, mas também mais do que nunca é aqui dentro, né? Vamos tomar consciência. E aí o seu João pergunta isso e a espiritualidade responde. Quando todos os homens compreenderem o sentido de suas magníficas lições, o vosso planeta será atingido uma nova fase evolutiva, e o Espiritismo terá concluído. Entre vós, a sua sagrada e gloriosa missão,
Então, quer dizer, a função do Espiritismo nesse processo é nos trazer a consciência dessa transição e do nosso lugar. Aí eu vou dizer a vocês que eu acho que o Espiritismo nessa fase, porque nós somos seres espirituais, e aí a nossa expansão da consciência segue, né, centrados nesse alicerce tão lindo que é a doutrina espírita. E aí ela avisa os guias invisíveis do homem não poderão as dificuldades materiais de seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Aí vem lá a consciência, de novo, de Emmanuel para a gente, né? Aquela dura e concreta. Não pense que não é porque estamos diluídos, que a providência divina está com a gente, a espiritualidade o tempo todo amorosamente nos ajudando e nos ajustando no processo, que a gente não vai passar por dificuldades materiais, porque elas são necessárias para a nossa consciência e para a nossa evolução, como a gente viu lá atrás. Então, ele fala, né, o espiritual fala, é essencial manter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração, primeiramente afinando com a aflição da humanidade do amor do Evangelho. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar e tomar a sintonia e a consciência de que vivemos num mundo, nesse momento, do que mais, e mais do que nunca, precisamos ser a manifestação daquilo que aprendemos por aí. Precisamos exercitar para um mundo de mais paz, de mais alegria, de compreensão, de diálogo, de equilíbrio. Então, se a gente pensa num processo de evolução e expansão planetária, como é que a gente pode imaginar que se o desejo maior de Deus manifesta, a gente vive em comunhão, a gente vive em harmonia e paz, como é que a gente pode imaginar que, tendo comportamentos dissonantes e extremistas, a gente vai chegar em algum lugar positivo? E aí a gente entende que às vezes a gente tem que se pôr, e Jesus Cristo era uma pessoa que se punha. Historicamente, ele teve muitas manifestações com muita energia e até com uma potência de fala muito dura. Em hipótese nenhuma, ele deixou de ouvir e respeitar o outro. E é isso que a gente precisa buscar mais do que nunca. E aí segue dizendo a espiritualidade, né, que essa busca e essa necessidade da gente colocar mãos à obra vai nos permitir transformar em seguida os nossos lares, as nossas cidades e o nosso país, a fim de que tudo na Terra, e aí nós, gente, só lembrando que é a humanidade, cada um dentro do seu cenário, a fim de que tudo na Terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados, conforme as nossas narrativas. Orbes mais evoluídas, a gente fica vendo os planetas mais evoluídos, estudando, a gente vê Jesus, fica imaginando e idealizando, ai, como é maravilhoso Jesus, e a gente esquece que a gente tem essa capacidade de ser também, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Lembra? Maldade, rebeldia e preguiça. Em algum desses lugares eu tenho que mudar dentro de mim, porque eu tenho um caminho moral. Isso e não tem jeito. Só assim eu consigo chegar no caminho que eu tenho como destino inevitável, que é a minha evolução. Então, dentro disso, Joana nos traz uma consciência. A melhor maneira, caderninho de novo, gente. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente a grande transição que estamos vivendo é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Então, quer dizer, a maior mudança que a gente pode fazer na transição planetária é assumir uma consciência de responsabilidade, não no coletivo, no pessoal. Porque assim, realizando minhas mudanças íntimas, eu vou criar um processo de transformação e harmonia no conjunto, entendem? Então é muito importante que, ao invés de a gente só ficar tentando mudar fora, a gente faça mudança
interna. E a gente, o Dr. William, nas suas palestras, toda vez fala de reforma íntima, porque é o caminho, não tem por onde, né? É o caminho que a gente vai construir a nossa moral mais lúcida, mais consciente, mais evoluída. O proceder das paisagens íntimas, nas quais estão instalados os hábitos. Esses de natureza perniciosa devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. Então, quer dizer, a gente mudar os nossos hábitos, a gente criar uma mudança interna de hábito e de conduta, vai gerar bem-estar e harmonia emocional. E isso tudo é concretamente Jesus Cristo. E aí, no livro Pensamento e Vida, a gente trouxe essa reflexão na nossa palestra em Tudo Dai Graças também, mas é muito oportuna, que é Jesus a nossa grande referência, como hábito de serenidade e de paciência. E aí, com a serenidade e paciência e a certeza da ressurreição para a vida eterna, ele nos dá uma referência maravilhosa que nos permite ter uma capacidade de reflexão e compreensão de um caminho celestial para a gente poder desenvolver e percorrer a nossa jornada enquanto seres humanos aqui no plano terreno. Então, a gente tem uma ótima referência, mas a gente precisa mudar. A gente precisa ter força e querer. E eu confesso a vocês que às vezes é muito difícil. Por mais que você queira, às vezes você não consegue. E nessa hora, mais do que nunca, é momento de oração, pedir ajuda do alto. E é lindo porque vem, gente. Peçam ajuda. Esse momento, mais do que nunca, é oportunizado. A nossa condição de transformação, de mudança e de evolução. Então, voltem para dentro de vocês e concretamente peçam. Façam oração, prece, mas peçam com o coração vibrante e com fé. Me ajude a curar. Me ajude a me curar de mim. Me ajude a curar isso que eu não consigo fazer sozinho. E aí é lindo, e o Dr. William, uma vez, mediando uma conversa com a espiritualidade comigo, me disse exatamente isso. Eu, já contei essa história, mas muito incomodada de não ser capaz de resolver sozinha, a espiritualidade me disse, mas essa engenharia de Deus não é para fazer sozinho. Então peçam ajuda. E às vezes os maiores e melhores anjos vêm de amigos encarnados, de companheiros, de irmãos. Não se esqueçam nunca disso. São um grande gente. E aí, Joana nos aponta, o caderninho está chegando no fim, viu, gente? Ela diz, na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Então, está tudo aqui. É aqui que tudo acontece. E ela fala, quando se tem domínio sobre ela, sobre a mente, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e atos dignos. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que vêm operando no planeta. Então, quer dizer, a nossa capacidade interna, mental, fixada numa consciência de edificação e evolução, vai permitir uma renovação moral interna que vai contribuir. E aí reverbera como aquela... Tem estudos que falam com uma lógica de Gestalt, quer dizer, um mexe em um, mexe no todo. Ou você pensa, eu jogo uma pedra no lago, reverbera até a margem do rio. Se um fizer, a gente opera transformações no planeta. Para quem acompanhou as meditações coletivas nos últimos meses, há estudos que apontam que as meditações coletivas que são feitas mexem na frequência planetária. E é lindo, porque a ciência ainda não conseguiu achar uma lógica racional disso, mas há modificações. Então é lindo. A gente... E aí, vem seu João, o que nós podemos esperar, afinal de contas? Uma pergunta muito oportuna. E aí eles explicam, nosso planeta já está em processo de regeneração.
Gente, já estamos regenerando, não é maravilhoso? E aí, quando a gente olha a regeneração da atmosfera, os animais que pareciam estar extintos voltando, os animais em extinção conseguindo se reproduzir, a gente vendo um monte de coisa bonita acontecendo paralelamente a tantos desafios que vivemos. Encarnação e reencarnação. E nosso planeta terá uma nova cara entre 2057 e 2060, após a transição que está acontecendo, como já anunciado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então, uma informação importante: entre 2057 e 2060, acabou a regeneração. Né? Esse processo de transição. A gente começa o planeta de regeneração. Então, a transição vai em torno de 2057 e aí vem a consciência. Como é que a gente pode mudar tanta coisa no estalar de dedos? Não tem como. A gente tem cabeça dura. E aí vem a informação. Tudo mudará vertiginosamente. As necessidades, o trabalho, o tempo, as características sociais e os próprios recursos da natureza material se tornarão bem mais sutis. Então, quer dizer, gente, tudo vai mudar. Muito. Para quem ficou duvidando da informação do Chico, quer saber mais, convide, mas aqui há uma carta bastante pontual e registrada, que ele escreveu a José Gonçalves Pereira, em Pedro Leopoldo, em 1957, que ele diz: penso que em 2057 nossos alicerces já se tornarão mais sólidos, a ciência terá acordado para os deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão do espírito. A Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com as guerras e renovações que virão inevitáveis. E por isso mesmo, revelar-se-á mais compreensiva e mais bela. E aí, fechando no caminho de conclusão aqui das reflexões do seu João, ele pergunta concretamente: isso significa que em 2057 somente os bens estarão encarnadas? Isso, responde a espiritualidade. O mal vai acabar. Olha que beleza, gente. Não é maravilhoso você pensar nisso? O mal vai acabar? Ai, que coisa maravilhosa. Ah, alegria. Isso me motiva, gente. É mais ou menos pensar. Que nem a planta da casa que o Dr. William imaginava, que ele sempre conta pra gente. Ai, que felicidade, gente, pensar num mundo que não tem mais mal. Olha que alegria. Não vale a pena passar pela transição, gente, pela transformação? Não vale a pena colaborar? Fala a verdade, não é maravilhoso imaginar um mundo sem mal? Ai, é muito inspirador, é muito inspirador. Então, vamos lá o que eles respondem. O mal vai acabar, não há mais lugar para espíritos maléficos. Ai, que bênção. Então, vamos lá. A serem nossos irmãos. Sim, eles são nossos irmãos e têm a centelha divina cheia de amor, mas de verdade, né, gente? Tem hora que não é fácil. Então, eles explicam que, apesar de serem nossos irmãos, eles serão levados para um planeta que vai funcionar como uma escola adequada para eles, assim como a Terra foi adequada para eles algum dia, quando foi classificada como Hospital Geral, presídio do Candário de Dureza. Assim como a Terra foi para nós também. Porque vamos conversar, né? Quanto de nós tem de maldade em cura nesse momento? Se a gente olha para trás nas outras encarnações, quanta maldade a gente fez. E aí a gente toma consciência, né? No espírito, muitas vezes é falta de consciência. Muitas vezes é falta dessa presença divina no nosso coração. É só escuridão com a ausência de luz. Então, o melhor que a gente pode penso nisso da transição pelos processos de sonho que eu vivo. Sonhos mesmo, né? Sonhos, muitos sonhos com a transição planetária. E eu penso, meu Deus, que cada espírito, que cada alma encontre seu lugar de cura interna do seu mal, da sua fragilidade, da sua fraqueza, da sua imperfeição, para que todo mundo possa seguir aqui, para que todo mundo possa ficar aqui. Né? Não vamos deixar ninguém para trás. Vamos ver como a gente consegue ajudar.
E acho que oração pode ser um caminho para muitos. E aí eles falam: o futuro nascerá dos escombros para viver novo ciclo da humanidade, sem extremismo antirraciais, na época gloriosa da justiça econômica. É o paraíso, né, gente? Ai, que coisa linda. E aí, ele traz uma reflexão, a espiritualidade traz uma reflexão por meio do seu João, que é: não duvidemos, é incontestável. O porvir humano pertence à vitória do Evangelho. Então, quer dizer, a gente não deve duvidar nem por um minuto que o mal vai vencer, que a gente não vai conseguir, mesmo que a gente tenha que passar por um monte de desafios, de encarnação, como é difícil a gente dizer isso, mas é verdade, mesmo que não seja nessa encarnação que a gente vive essa tão sonhada terra, estamos de passagem e Deus há de nos dar a oportunidade de voltar para essa nova realidade, num novo tempo. E aí, quando ele fala da força da vitória do Evangelho, a gente não está falando só numa base dogmática ou doutrinária do Espiritismo. O Evangelho é muito mais do que isso, são ensinamentos crísticos. É a manifestação crística na nossa vida, é o exemplo de Cristo manifesto em nós. Então, que a gente possa acreditar. E mais do que tudo, a grande questão da grande transição planetária que a gente tem aí, né? Qual é o grande projeto? A nossa transformação interna, a nossa consciência do nosso papel e da nossa responsabilidade, porque quanto mais fizermos, menos vamos precisar sofrer. Quanto mais fizermos, mais podemos ajudar. E a grande transformação não está fora, a grande transformação está dentro. Então, que sejamos capazes de fazer essa reforma interna. Eu peço desculpas a vocês por tanta leitura, eu peço desculpas a vocês pelo conteúdo tão denso. A missão foi muito grandiosa, mas eu acho que é uma tomada de consciência da transição que estamos vivendo. A transição, mais do que mudança planetária, é uma mudança interna. E não tem como a gente mudar de rota. Nos é exigido esse momento de grande transformação interna. Então, deixemos de lado a nossa rebeldia, a nossa preguiça e a nossa maldade, para que possamos ter um pouco de Jesus manifesto em nós na prática do bem. Gratidão a todos e uma ótima noite. Parabéns, minha querida. Como sempre, palavras fantásticas. Obrigado àqueles que ficaram com a gente até agora, aqueles que acabaram de chegar. Espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei. Uma palestra rica, generosa, profunda, que vale a pena e que merece ser vista e revista com atenção e com carinho. Porque foi feita dessa mesma maneira, com muito carinho. Eu peço que vocês, da mesma maneira, elevem seus pensamentos agora, reflitam para dentro de si, que vejam essa grande luz divina que nos alimenta, que nos conduz, da qual todos nós, encarnados e desencarnados, fomos criados. Alimentem essa centelha divina com o que há de mais puro, mais belo e mais generoso. Dai-nos, Senhor, sempre a graça do arrependimento, de nos lembrarmos com amor de nossos erros, de nossos acertos que causaram dor, de nossa aceitação que nos trouxe consolo. Graças à aventura de partilhar e encontrar aqueles que vieram a nosso crescimento e desenvolvimento. Graças, meu Pai, pelo caminho, nem sempre reto, mas sempre na busca de encontrá-lo e de viver a luz que nos salva
e aquece. Graças, meu Pai, por superar a dor, por assim também consolar aqueles que passam pelas mesmas provas e torturas que agora já conseguimos ver que são superáveis, tornando-nos conselheiros do bom ânimo àquele que passa pela desventura. Graças, meu Pai, ao desbravador que abriu a mata, que fez a trilha e nos permitiu chegar com mais segurança, mesmo enfrentando arranhões, mas com a felicidade de chegar à boa planície do Planalto, que nos permite ver a bela paisagem na felicidade do sol brilhante do entardecer e do aconchego do calor da fogueira durante a noite. Graças, meu Pai, por ter superado as dificuldades e estar forte, tendo a sabedoria de entender ser possível a transposição dos novos obstáculos, seja de pedregulhos que nos ferem os pés, ou da areia vasta e fofa que nos sobrecarregam as forças das pernas. Quais os solos, meu Pai, aos quais deverei trilhar para que consiga fortalecer a minha alma? Que eu use a experiência de meus antepassados para que a sabedoria e o suor não sejam desperdiçados e que eu também possa transmiti-los aos meus descendentes. Ajuda-me a encontrar os companheiros de propósitos que somem esforços pela beleza da superação e da construção de cada casa, de cada parede, a edificar o seu castelo de abrigo e liberdade aos que querem ficar, e permanecer ou abrigar-se à regeneração da continuidade da caminhada do novo propósito. Que venham sempre os que tenham a ânsia e a impaciência da estabilidade, pois encontram dentro de si a necessidade contínua da mudança e da capacidade de sempre desbravar e buscar o horizonte, plantando sempre por sua estrada a rica mensagem de amor e força do necessário. Força também aquele que, certo de sua jornada e do fortalecimento de suas raízes, que faz de seu solo o abrigo necessário a florescer e frutificar sua família e amigos, dando sempre a chance do crescimento aos que chegam e aos que vão, com braços firmes e acolhida de receber e servir aos que têm outras jornadas. Somos gratos, Senhor, por tudo. Contando sempre com o necessário direcionamento e a sabedoria do aprendizado no caminhado da evolução. Que assim seja. Boa noite. Esperamos vocês nas demais palestras que são transmitidas sempre aqui ao centro, às quartas, às sextas e aos domingos de manhã. Tenham uma ótima noite e que sejam ricamente abençoados durante toda a vida.